A última lancha a atracar foi a do correio. O coronel viu-a se chegar com angustiada expectativa. No teto, amarrado aos tubos de vapor e protegido por uma lona encerada, descobriu a sacola das cartas. 15 anos de espera tinham aguçado sua intuição. O galo havia aguçado a sua ansiedade. Desde o instante em que um administrador do correio subiu a lancha, desatou a sacola e jogou-a às costas. O coronel não mais o perdeu de vista. Fala, meus amigos, meu nome é Igor Salles e você está novamente no Conversa na Catedral. Hoje nós vamos conversar sobre Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabriel Garcia Marques. Um dos escritores mais queridos por mim. Eu ia falar mais falados aqui nesse canal, mas a gente só comentou brevemente sobre 100 anos de solidão num vídeo aqui de indicações de livros para Black Friday. Inclusive esse aqui eu comprei na Black Friday também, e tem um outro, Crônica de uma Morte Anunciada, que eu vou ler acho que em janeiro e fazer um vídeo sobre ele também. E meus amigos, esse aqui é uma novelinha bem simples do Gabo, que conta a história do coronel, que por acaso é uma das personagens ocultas ali de 100 anos de solidão. Ele participou da guerrilha lá com o coronel Aureliano Buendia. Mas aqui tem uns relances de 100 anos de solidão, tem algumas coisas, tem Macondo, ele cita o Macondo também. 100 anos de solidão é um livro que eu quero muito fazer uma análise aqui, um resumo, um review aqui no canal, mas vai ficar mais para frente porque eu preciso reler, preciso fazer anotações, mas enfim. Gabo, voltando aqui, Ninguém Escreve ao Coronel. É uma história muito sensível que o Gabo conta a narrativa, que o Gabo conta a espera de um coronel pela aposentadoria. Então, já começa aqui, ele está há 15 anos esperando que o governo mande uma carta falando que a sua aposentadoria foi aprovada e ele vai começar a viver de fato e não padecer de fome como ele vem fazendo durante esses 15 anos. Ele e a mulher, a velhinha lá, que também tem esses aspectos, né? O coronel não tem nome, a velhinha também não tem nome. Quem tem nome é o Agostinho, que é o filho deles, já falecido também por ser pego com folhetos progressistas, né? Subversivos. Então a gente tem isso, né? A guerra acabou, a guerra civil acabou, porém ainda existe um movimento subversivo que ele que o governo luta contra ele para acabar com essa história, né? Com dissidentes do regime, com guerrilheiros contra o regime e contra, de fato, assim, os subversivos. Algo que a América Latina, então, é recheada dessas histórias. E o Gabo conversa um pouquinho, brevemente, sobre isso. Então, assim, a escolha de não dar nome ao coronel e à sua esposa também, ou seja, a geração anterior, a geração que lutou na Guerra Civil, é interessante, porque, de certo modo, me parece que ele quer indicar aqui que aqueles que já não têm nome próprio, eles são os anônimos da guerra. Tanto aqueles que lutaram contra aqueles que padeceram os seus infernos, as suas misérias, quanto aquele também que não quis lutar e ficou à espera daqueles que dos guerreiros que retornassem, né? Dos soldados que retornassem, que é o caso da esposa do coronel. Então, assim, quem é o coronel? Como é que ele vive? Como é que vive sua esposa? O coronel, ele vive como um pobre mesmo. Ele vai depenando, durante esses 15 anos, ele vai depenando a casa, vendendo tudo que ele podia, tudo que ele tinha, até sobrar apenas uma caminha assim com um mosqueteiro que dorme a mulher que já está doente também, com a asma muito forte, assim, mas o Gabo é impressionante que ele vem com uma respiração pedrosa. Então, ele é um escritor maravilhoso. Então, eu vou ler o comecinho aqui desse livro para vocês verem como ele nos introduz à vida do coronel. O coronel destampou a lata do café e notou que apenas restava uma colherinha de pó. Tirou a panela do fogo, jogou no chão de barro batido a metade da água e raspou de faca todo o interior da vasilha, até botar na panela o que restava, uma mistura de raspas com ferrugem.
Então, assim, você já vê, porra, o café do cara raspa e ferrugem. Sentado junto ao fogão em atitude de confiada e inocente expectativa enquanto o café não fervia, o coronel como que sentiu brotar de suas tripas cogumelos e lírios malignos. Era outubro, eis uma manhã difícil de vencer. Esta mesmo para um homem de sua fibra, sobrevivente de tantas outras manhãs. Havia 56 anos desde que acabara a última guerra civil, que ele não fazia outra coisa senão esperar. Outubro era uma dessas raras coisas que chegavam. Então, a gente já começa, o Gabo já introduz assim, essa tristeza de um homem que, ele já bota aqui, 56 anos, que havia lutado a guerra civil, que havia se doado por uma causa e que no final da vida, o que ele tinha ganho, além da vergonha e da humilhação de não ter nada, de viver vendendo as coisas que ele um dia conquistou, ou de pequenos favores, como o médico que vai visitar a sua esposa para saber de sua saúde, se ela está bem ou não está, e que não lhe cobra nada, por favor, e uma expectativa de enriquecer, de primeiro conseguir a aposentadoria que o governo tinha prometido para os guerrilheiros, que havia prometido sim nos 100 anos de solidão ao general Buendia. E ele também ele fica com a herança do filho de um galo de briga. Inclusive, a capa, como vocês podem ver, tem um galinho aqui. Não sei se deu para ver bem, se focou, que essa câmera não tá focando. Enfim, então de outubro até janeiro, o galo iria começar, as rinhas de galo iriam começar em janeiro. Então a expectativa de entrar dinheiro, ou seria de receber essa carta que poderia chegar qualquer sexta-feira, mas que há 15 anos e centenas de sextas-feiras ele tinha esse desejo frustrado, essa expectativa frustrada de receber a carta que não chegava nunca, ou de conseguir aguentar até janeiro para que assim ele conseguisse ter dinheiro suficiente, porque ele tinha um galo campeão, que era do filho, que poderia sustentá-los de janeiro em diante. Porém, meus amigos, aqueles padecem de uma pobreza tão humilhante que eles devem dividir os ganhos com dividir a comida, o alimento com o galo. Até um ponto que o coronel, ele tenta vender esse galo, mas aí ele conversa com os antigos amigos do filho, que acabam dizendo: não, coronel, se o problema é esse, fique tranquilo que a alimentação do galo a gente cuida. E chega o ponto de o milho que é levado para o galo, eles pegarem uma parte para poder fazer umas canjicas, para que eles se alimentassem, porque os caras estão morrendo de fome. Então o coronel está lá desesperado. Desesperado não seria a palavra certa, porque ele meio que é inconsciente nesse aspecto, sabe? Ele tem o sonho, ele acha que vai acontecer, mas de certo modo você vê nessa novela o amadurecimento do coronel, mas não no sentido de amadurecimento da personagem, no sentido de amadurecimento de consciência do nível e do problema que ele se encontra. Ou seja, no começo o coronel é completamente esperançoso a respeito do que pode acontecer, e ele o ciclo se fecha com o fim do livro quando ele entende o que está acontecendo. Vamos jogar lá para frente, a gente vai falar disso. E assim, é uma novela em que praticamente nada acontece, sabe? Aqui a gente vai ver só essa luta pela sobrevivência mesmo, diária, a luta diária de um casal pobre, porém uma cumplicidade muito singela e uma fidelidade entre o casal que é uma coisa muito bonita de se observar. Porque a gente pode até dizer, não, mas é porque eles não tinham saída, não tinham o que fazer. De certo modo, pode ser, a gente pode olhar por esse ângulo também, mas por outro lado, a gente vê o esforço ainda de uma senhora doente que aguarda o marido, que cuida do marido e aguarda que ele consiga reaver aquele sonho, reaver aquela vida que eles perderam, tanto pela guerra, depois também pela morte do filho e também pela desgraça financeira que veio.
e ter todas aquelas expectativas frustradas, a expectativa de um futuro minimamente decente para que eles pudessem aguardar a morte, né, naquela velhice, na velhice deles. E o romance todo é eivado dessas coisas. Algumas personagens que aparecem, como o caso do compadre, que é um homem endinheirado, mas aí você vê que também tem uma certa rusga entre os dois compadres, né, entre o coronel e esse outro que tem dinheiro, mas é o Dom Sabas, mas que acaba enxotando o coronel. Você vê que tem uma relação muito esquisita entre eles, porque por mais que pareça que o Dom Sabas seja amigo do coronel, em algumas situações, quando o coronel chega lá para vender o galo, porque eles já precisam de dinheiro e ninguém quer comprar o que falta lá, que é um relógio e um quadro que a mulher caminha a cidade inteira para vender esse quadro, mas que ela acaba dizendo, não, ninguém quer esse quadro porque todo mundo tem um quadro parecido com esse, então eu não consegui vender. O que é que você vai fazer? É um galo campeão, então você vai vender para o Dom Sabas, que tem dinheiro e já falou que ele valia pelo menos 900 pesos. Sim, era dinheiro suficiente para eles aguardarem muito tempo sem se preocupar. Mas vivendo do mínimo, né? E quando o coronel chega lá, o Dom Sabas simplesmente enxota o cara, sabe? É muito grosseiro e tudo mais. Então, tem até uma certa desconfiança entre primeiro o rico e o pobre e entre os amigos dentro dessa obra. E a gente fala, são as pessoas que, depois da guerra, que conseguiram, que cria esse abismo, né? O pós-guerra, aqueles que conseguiram criar alguma coisa e aqueles que lutaram e se doaram e ficaram sem nada. Então, o Gabo consegue colocar isso aí de uma maneira muito sutil, sem dizer exatamente o que é, só mostrando pra gente a interação entre essas duas personagens. A gente tem até um certo desleixo, sabe, entre o médico que faz as visitas lá na casa do coronel e examina a esposa dele, que sempre está mal, mas o médico sempre acaba sai das visitas dizendo, não, porque se eu tivesse com asma dessa, eu enterraria a cidade inteira. Falando em enterrar, eu esqueci de mencionar que no início da novela há um velório da primeira pessoa a morrer de morte natural na cidade. Daí vocês veem, né? Ou as pessoas morriam ou matadas ou mortos pela guerra. Então ele vai dizer aqui, né, o coronel, e este enterro é um grande acontecimento, sim, é o primeiro morto de morte natural em muitos anos. Estiou depois das 9, o coronel ia sair quando a mulher puxou pela manga do paletó. Penteie-se, pediu. E aqui, ó, quero ler esse trechinho para vocês. Como sempre acontecia, após a crise, a mulher estava perturbada. Virou a casa pelo avesso no correr da manhã, mudou o lugar de cada coisa, menos o relógio e o quadro da ninfa. Era tão miúda e elástica que quando transitava nos seus chinelos de pano e naquela roupa preta inteiramente fechada, parecia ter a virtude de passar através das paredes. Antes do meio-dia, porém, já havia recobrado a sua densidade, seu peso humano. Na cama era um vazio. Agora, movendo-se por entre vasos de samambaias e begônias, sua presença enchia a casa. É que por que o título Ninguém Escreve ao Coronel? Porque sempre que ele vai conversar com o carteiro chega, como eu falei, às sextas-feiras, o carteiro sempre diz, quando pergunta, nada para o coronel? Este sentiu terror. O funcionário atirou a sacola ao ombro, desceu o embarcadouro e respondeu sem voltar a cabeça. O cara não estava nem aí. Ninguém escreve ao coronel. E então, a gente tem um pouquinho aqui, eu quero ler o trecho onde mostra o que foi que se passou com o coronel. Leu, como sempre, da primeira à última página, inclusive os anúncios dos jornais que um amigo recebia, ele pegava emprestado para ler à noite e entregar no dia seguinte. Mas dessa vez não se concentrou. Durante a leitura, pensava na sua reforma de veterano de guerra. 19 anos atrás, quando o Congresso Nacional promulgara a lei, iniciou-se um processo de justificação que durou cerca de 8 anos. Depois foram necessários mais 6 para ele ser incluído no quadro. Foi a última carta que o coronel recebeu. Então, 6 anos desde a última carta e o coronel ainda com esperança de receber a sua aposentadoria. E aí ele começa a perder as esperanças, a mulher começa a falar,
Você precisa sim trocar, você precisa de trocar de advogado, porque esse aí que você tem, misericórdia, não vai ajudar em nada. Então ele vai até a casa do advogado, que você vê um bonachão, um cara um gordão assim que tá nem aí. Ele não tem nenhum escritório, me parece que onde ele trabalha numa varanda, com os papéis todos misturados, tudo aquela confusão. E o coronel fala, poxa vida, nada ainda, a gente está esperando 15 anos e não tem retorno de nada. Quando é que vai sair? Ele diz, coronel, essas coisas não se resolvem dessa forma, então tenho que esperar. Ele diz, pô, mas esperar é a única coisa que eu faço há 15 anos, e assim, e há 6 mais depois dessa última carta que eu recebi. E o advogado dá todo o processo para ele de volta. Não, tudo bem, se você quer arrumar outro advogado, então vá lá. Ele nem se importa com o que está acontecendo. E aí, numa dessas, rapaz, um desses amigos que acabaram cuidando da alimentação do galo, ele sempre leva alguns folhetins subversivos para o coronel, dizendo que foi do Agostinho. Então a gente não sabe, não deixa claro, mas parece que o Agostinho, filho do coronel, era um rapaz muito ativo na luta contra o partido, né? Um subversivo muito engajado. Então parece que ele escrevia esses folhetins que eram distribuídos no povo, na cidade. E foi por isso que ele foi executado. Então, num dos trechos, o coronel chega lá para vender o relógio, chega nos rapazes ali para vender o relógio, e alguém manda esse folhetim para ele. E aí tem uma batida de polícia no meio da reunião e o coronel vem com essa. Os pistões de mambo silenciaram de repente. Os jogadores dispersaram-se com as mãos para o alto. O coronel ouviu às costas o estalo seco, articulado e frio de um fuzil a ser engatilhado. Compreendeu então que caíra em uma situação fatal, uma batida policial, e ele com um panfleto subversivo no bolso. Deu meia volta sem levantar as mãos. Foi quando viu de perto, pela primeira vez na vida, o soldado que disparou contra seu filho. Estava exatamente diante dele, o cano do fuzil apontado contra o seu ventre. Era pequeno, acaboclado, a pele curtida. Exalava um bafo infantil. O coronel apertou os dentes e desviou suavemente o cano com a ponta do dedo. Com licença, pediu. Enfrentou uns olhos pequenos e redondos, de morcego. Em um instante sentiu-se tragado por eles, triturado, digerido e imediatamente expelido. Tem toda, coronel. E assim acaba esse capítulo. E sobre a morte de Agostinho, aparece aqui a dureza, sabe, da esposa, da mãe do menino, que era aquela velha dura, assim, endurecida pela vida, pelo sol, pelo trabalho, pelo sofrimento. E aí ele fala, não tem almoço, ela respondeu. Já não tinha mais almoço. Ele encolheu os ombros. Tratou de fechar os buracos da cerca do quintal a fim de que os meninos não entrassem mais na cozinha. No seu regresso, a mesa estava servida. Durante o almoço, o coronel compreendeu que a mulher fazia força para não chorar. A certeza era alarmante. Conhecia o caráter da companheira, naturalmente duro. Duro e enrijecido, mas ainda pelos 40 anos de amargura, a morte do filho não lhe arrancara uma lágrima. E por que ele fala isso já no final do livro? Porque ele mostra também a quebra dessa personagem. A mulher que fora dura, que não derramara uma lágrima, já começava a se desesperar, dizendo, coronel, o que é que vai ser de nós? Acabou o dinheiro, acabou tudo. Tudo que a gente tem é esse galo que você ainda não conseguiu comprar. E aí ele diz, não, mas o galo é a esperança dele. O galo é o símbolo aqui da esperança do que há de vir e de que coisas boas irão vir no futuro. Virão. Coisas boas virão no futuro. Mas aí esse futuro está longe demais, enquanto a necessidade do casal é de agora, de comer hoje. Como eles ainda vão aguentar 40 dias para o próximo, para que o galo comece a lutar, para que o galo comece a render algum dinheiro e possa alimentá-los. Então, nesse redemoinho de aprofundamento da consciência das duas personagens, o Gabo termina o livro com esse final.
Ele falando, né, que o dono do galo tinha direito a 20%, porque a mulher estava dizendo, não, quem vai enriquecer são as pessoas que vão apostar no galo. Aí ele disse, não, mas o dono do galo tem direito sim a 20%, então a gente vai ganhar dinheiro. Então, voltando. Você também tinha direito a um cargo quando lhe botavam para moer ossos nas eleições, disse a mulher. Também tinha direito à pensão de veterano, depois de arriscar a pele na guerra civil. Agora todos estão com a vida assegurada e você, morrendo de fome, completamente só. Não estou só, defendeu seu marido. Procurou explicar qualquer coisa, mas foi vencido pelo sono. Ela continuou protestando surdamente, até sentir que ele dormira. Então levantou-se, saiu do mosqueteiro e passou pela sala. O coronel chamou-a pela madrugada. A mulher apareceu na porta, espectral, iluminada por uma luz quase bruxuleante, que ela apagou antes de entrar no quarto, mas continuou falando. Vamos fazer uma coisa, interrompeu o coronel. A única coisa a fazer é vender o galo, disse ela. Também podemos passar o relógio. Ninguém compra. Amanhã eu vou fazer Álvaro dar as 40 pesos. Não dá. Então vamos vender o quadro. Quando a mulher voltou a falar, estava outra vez fora do mosqueteiro. O coronel sentiu a respiração impregnada de ervas medicinais. Não compram, disse. Amanhã veremos, insistiu o marido suavemente. Sem vestígios de alteração na voz. Agora durma. Se a gente não vender nada, amanhã pensaremos em outra coisa. Ele tratou de manter os olhos abertos, mas foi vencido pelo sono. Caiu até o fundo de uma substância sem tempo e sem espaço, onde as palavras da mulher tinham significação diferente. Logo depois, no entanto, sentiu-se sacudido pelo ombro. Responda! O coronel não sabia se ouvira a palavra antes ou depois do sonho. Amanhecia. A janela recortava a claridade verde do domingo. Achou que estava com febre. Os olhos ardiam e ele teve de fazer um esforço fora do comum para recobrar a lucidez. Que se podia fazer se a gente não pode vender nada, repetiu a mulher. Então já será 20 de janeiro, disse ele perfeitamente lúcido. Os 20% são pagos no mesmo dia. Isso se o galo ganhar, insistiu a mulher. E se perder? Você já pensou que o galo pode perder? Um galo desse não pode perder. Suponhamos que perca. Faltam ainda 45 dias para se pensar nessa hipótese. A mulher desesperou-se. Enquanto isso, o que é que nós vamos comer? Perguntou, agarrando o coronel pelo colarinho. Sacudiu com força. Diga, o que vamos comer? O coronel precisou de 75 anos. Os 75 anos de sua vida, minuto a minuto, para chegar àquele instante. Sentiu-se puro, explícito, invencível no momento de responder. Merda. Então essa novela termina dessa forma, forte, com o coronel descobrindo realmente a profundidade do desespero em que ele se encontra, da merda em que ele se encontra. E esse livro inteiro, essa novela inteira, é o transcurso da consciência de um homem velho ainda, 75 anos, então um homem velho que foi incapaz de perceber a situação em que ele se encontrava e que junto a ele, a sua esposa que sofreu com ele, tanto na ausência da guerra, por não saber se o marido iria voltar com vida ou não, e agora a fome, o desespero e sem saber quanto tempo mais eles poderiam durar. Então, acho que essa é a essência dessa narrativa aqui. Ninguém escreve ao coronel, mais uma obra muito bem escrita do Gabo, que parece-se muito singela na sua narrativa, no seu conteúdo, mas que no conteúdo humano, na experiência humana, é muito profunda. Eu recomendo bastante essa leitura. Rapidinho você lê isso aqui em 2 dias no máximo. Se você lê lentamente como eu, vai ler em 3 dias talvez, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curte aqui o canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos, não deixa de se inscrever, tá? Deixa um comentário aqui para eu saber o que é que vocês acharam desse vídeo e desse livro, se vocês leram ou não. Vou deixar também o link da Amazon para que vocês, se quiserem comprar, compre por esse link, que vai ajudar aqui o canal e o nosso trabalho, tá? Então é isso. Nos vemos na próxima. Até lá. Valeu!